E com vocês, esses dois monstros da literatura, nesse momento único, histórico, em Poços de Caldas, na primeira vila literária de Minas Gerais, aqui no Flipossos 2024. Com vocês, a palavra, meus mestres. Obrigada. Para mim é um momento de fato histórico, porque eu comecei minha carreira aqui em Poços de escritor no ano 2000. Eu já tinha 48 anos e há anos eu me correspondia com o Inácio Loyola e ele vivia dizendo: quando você publicar algum livro, pode ter certeza que eu vou prefaciar. Ele prefaciou de fato o livro, que era o Nó de Sombras, que foi lançado em 2000 pelo Instituto Moreira Salles daqui de Poços. Então, para mim, esse é um momento histórico e parece fechar um ciclo na minha vida literária. Depois de publicar mais de 50 livros entre obras próprias e obras traduzidas, eu encontro com ele novamente, né? E falo e estamos conversando a respeito exatamente disso, fazendo um retrospecto de como começamos, de como nos conhecemos, dos tempos que ele viveu na Alemanha, tá? Ele estava contando umas histórias ótimas. Aliás, o Loyola é ótimo para contar histórias, né? E com isso ele elabora crônicas que ele publica de vez em quando no Estadão. Não sei se vocês acompanham, mas nas sextas-feiras, né? Eram sextas-feiras, né? Você publicava. Domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não. Pronto, para esclarecer. Então, mande a brasa e conte uma crônica que tenha feito muito sucesso para nós. Eu escrevi 8.000 até hoje. Eu vou escolher o quê? Mas tem uma que eu gosto. Crônica, minha gente. Crônica é uma coisa que eu aprendi na escola primária, no fundamental, na minha época. Eu tinha uma professora chamada Lourdes Prado, magnífica. Eu estou falando dos anos 40, quando eu tinha 9 anos. Ele queria conversar já contando minha vida. 9 anos. Redação era obrigado toda semana. E a Lourdes nos deu, uma vez, uma série de cadernetinhas e nos mandou para a rua. Aí a gente, vou para a rua com o quê? Ela disse assim: anota tudo que você vê de curioso, divertido, triste, chato, bobo, etc, etc. E anota, e aí vocês vão escolher o tema. Cada um vai escolher o seu tema. Vê que ela já era uma professora diferente, porque em geral as outras professoras davam o tema. Escrevam hoje sobre o Menino Jesus. Tal, né? Um passeio na roça, eles pediam muito isso. Você foi a uma fazenda, conta como foi, aquela coisa toda. E aí, uma menina falou: o papai disse que isso aí é inspiração. E a Lourdes deu a primeira grande informação para mim. Ela falou: inspiração não existe. Inspiração, cada um é que forma, olhando em volta, olhando a vida, olhando as pessoas, perguntando, conversando. Escrever é olhar pela janela. Essa mulher me disse isso em 1949. Bom, deixa eu fazer as contas. 1943, 9 anos. Bom, aí, aos 22 anos, em São Paulo, encontrei Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo, na redação da Última Hora. Ele escrevia para a Última Hora, na qual eu trabalhava. E eu fiquei admiradíssimo, olhando o meu ídolo, que ele escrevia uma crônica por dia, chamada Vida Como Ela É. E aí eu, olhando, ele falou: o que é, menino? Ele era muito esquisito. O que é? Eu falei: estou olhando o senhor porque admiro muito. Eu quero ser um escritor. Como é que o senhor consegue escrever uma crônica por dia com um final interessante? Ele falou: olhando pela janela. Está tudo aí. E aí eu entendi o que a Lourdes queria dizer lá atrás. E o Nelson acrescentou: mas é preciso saber olhar.
e saber escrever. Eu tentei ao longo das vidas aprender a olhar e aprender a escrever. Crônica, para mim, a crônica hoje é muito diferente da crônica que se fazia anos atrás, com Fernando Sabino, Rubem Braga, Antônio Maria, Paulo Mendes Campos e outros. Hoje em dia as crônicas estão se tornando editoriais. Aquela crônica de memória, aquela crônica de afetividade, aquela crônica de calor, hoje é uma discussão de machismo, de racismo, de diversidade, de tudo que está em pauta hoje. Porque hoje a gente tem que ter a língua da fala. Lugar de fala. Lugar da fala. Lugar da fala. Mas, se você pega um Antônio Prata, ótimo, ele faz um editorial sobre algum acontecimento, alguma coisa. Não é mais uma coisa sentimental, ou uma memória, ou uma recordação, ou etc. E para mim, eu ainda consigo continuar a ser o cronista antigo. A minha crônica eu apanho dia a dia em volta de mim. Minha crônica, para resumir, é um Instagram literário. Eu vinha um dia andando pela rua, você me para, porque eu começo e não paro mais. Eu vinha um dia andando pela rua e parou na minha frente, em São Paulo, uma senhora de uns 60 anos, cabelo platinado, muito elegante, num tailleur Chanel. Eu dirigi Vogue, 16 anos, eu conheço moda. E ela me olhou e eu olhei. E aí o que aconteceu? Aquilo que acontece muitas vezes com qualquer um de nós. Você vem andando, uma pessoa para, você olha, você vem para a direita, ela vem, você vem para a esquerda, ela vem. Você vem para a direita, ela vem, você vem para a esquerda, ela vem. Em São Paulo, terra de neuróticos, a pessoa passa, te empurra, pô, sai da frente, puta saco, eu tenho que ir para a reunião, estou com pressa. É verdade. Nessa manhã, eu fiquei olhando aquela senhora, fomos e voltamos, e ela então me disse: muito obrigado, meu senhor, por ter dançado comigo nessa manhã. A crônica estava pronta. Foi só passar para o computador. Então a crônica é isso, é olhar em volta de você, Chico. Essa é uma bela crônica, na verdade, né? Um movimento comum no cotidiano esse de evitar pessoas se transforma em dança. Isso é poesia. É pura poesia. É pura poesia, realmente. E você tem outras histórias que eu conheço que são muito boas. E eu me lembro, principalmente, de uma crônica em que você foi à casa de uma mulher, eu não me lembro exatamente como, e era num endereço estranho, sei lá, e você contou uma história que tinha um desfecho totalmente surpreendente. Acredito que você tenha contado essa história, inclusive, aqui no Teatro da Urca, numa das fliposters do passado. Ela contou essa história e eu fiquei com alguma coisa na cabeça e aquilo me inquietou. Mas talvez você não lembre agora, no momento. Com tanta crônica no caminho, na verdade eu não sei se você vai lembrar. Mas eu acho que as tuas crônicas têm um elemento de humor, junto com poesia, que eu via também no teu livro Cadeiras de Segunda-feira, aqueles do homem que... ali Cadeiras de Segunda-feira Cadeiras Proibidas. Já são contos. Já são contos. São contos absurdos, principalmente contos que eu escrevi durante a ditadura. É verdade. Então, essa era já um outro tipo de enfoque. Certo. Era, em geral, um outro enfoque crítico ou satírico. Houve um escritor que diz: conto é tudo aquilo que eu chamo de conto, ele dizia. O conto e a crônica não têm uma proximidade? Tem, e é muito difícil você determinar limite ou definir o que é um, o que é outro. Mas eu acho que a crônica é o instante do cotidiano. Exatamente. Eu me lembro sempre de uma do Rubem Braga, que ele vai ao interior de Minas, tá? E leva para Copacabana, para o apartamento dele, um pé de milho. Eu nunca me esqueci daquele pé de milho. Isso, a capacidade que a crônica tem de guardar para a gente coisas muito simples, né? Que estão ao nosso redor e que é preciso olhar pela janela, como disse o Nelson Rodrigues. Né? E o Rubem Braga era famoso, porque ele morava num apartamento de cobertura, com um grande espaço em cima, e ele plantou um jardim. Ele plantou horta, ele tinha árvores frutíferas, era famoso por aquele terraço dele. Então ele plantou até milho lá. Até milho, pois é. Eu cheguei a estar nessa coisa.
Agora, a crônica é uma coisa que eu ia indo a pé da minha casa para a revista Vogue, que eram 8 quadras, em São Paulo. Passei por um ponto de ônibus, tinha um grupo de pessoas reunidas, e uma senhora se aproximou e falou: por favor, o senhor pode me dizer a que horas que o ônibus da Rua Hungria passa... Não, a hora que a Rua Hungria passa por aqui. Eu falei: nós estamos na Avenida Brasil, minha senhora. A Rua Hungria é lá embaixo, no Jardim Europa. Aqui é o Jardim América. Eu falei: eu não quero saber essas bobagens, eu quero saber que hora que a Rua Hungria passa por aqui. Eu falei: dá para a senhora me explicar? Porque eu sou um pouco meio retardado. Ela falou: o senhor não sabe, se o senhor quiser ir a algum lugar, aqui em São Paulo, o senhor vê que aonde que essa rua vai passar. E você vai e embarca nela a hora que ela passar. Eu falei: é o seguinte, a Rua Hungria, agora são 8 horas, a Rua Hungria já passou às 6h30, só vai passar às 11 da tarde, às 11. A senhora senta no banco e espera. E fui embora trabalhar era na Vogue. Quando eu voltei para o almoço, ela não estava lá, a Rua Hungria passou e ela foi. Essa, então, que é a crônica que você pega no ar, porque acontece. É verdade. Mas tem um toque de absurdo também nas suas coisas, né? Às vezes eu pareço que um pouco com Kafka, algumas crônicas, né? Absurdo, meu amor, é a vida. A vida é real. Hoje à tarde tinha uma discussão aqui, que era completamente o absurdo. De redes sociais, censura, não censura, que ninguém nunca chega a nenhuma conclusão. Eu tive um professor, Jurandir Gonçalves Ferreira, já no colegial. Fantástico. E ele um dia nos deu para ler Metamorfose, de Kafka. Quem leu esse livro lembra da primeira frase do livro. Naquela manhã, depois de sonhos atribulados, Gregório Samsa acordou transformado em um repulsivo inseto. A melhor tradução do Kafka no Brasil sempre foi a do Modesto Caroni. Ele colocava repulsivo inseto. E nós lemos aquele livro, eu tinha o quê? 15 anos. E como eu adoro loucura, eu adorei. Adorei aquilo. O maior impacto da minha vida foi quando, aos 10 anos, minha tia me deu Alice no País das Maravilhas. Sabe? Que eu vi que o mundo tinha vários aspectos. Eu corria no meu quintal em busca de um buraco para enfiar e ver se caía lá embaixo, naquele reino desconhecido. Bom, aí o Jurandir, acabaram de ler, acabou, numa semana depois. E o que acharam? Uma maioria achou muito louco, muito chato, muito esquisito e tal. Eu falei: olha, adorei, achei um barato, mais um barato. Mas é muito louco, né? É muito absurdo, professor. Ele falou: lembre que a realidade é mais absurda do que o próprio absurdo. E de certa maneira é mesmo. A gente topa com cada absurdo por aí, né? Foi a grande revelação da minha vida. É verdade. Sabe? Daí para frente eu coloco seja o que for. E toda a minha literatura entra de repente uma coisa completamente alucinada e que as pessoas aceitam. Posso passar da crônica para o romance? Você tem um livro que todo mundo lembra. Esse livro chama-se Não Verás País Nenhum, né? Foi um livro profético em relação ao que acontece nesse país. Até uma espécie de sátira a um poema do Olavo Bilac: ama com orgulho a terra em que nasceste, nunca verás país como este, né? E você tirou desse, é uma frase muito boa, muito oportuna, é um título fantástico, e esse é teu livro mais vendido. Me fale da tua relação com esse livro. Bom, eu pensei no Jurandir. Nos anos 70, eu morava num bairro em São Paulo e vi
e tinha uma árvore, no bairro de Perdiz, tinha uma árvore, um ipê amarelo, maravilhoso. Devia ter uns 80 anos. Florescia, as folhas depois caíam e depois tinha nova. E era uma árvore símbolo na quadra. E um dia começou a secar, 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 e morreu. E todo mundo ficou meio, sabe, era a nossa árvore, a nossa árvore. E uma manhã eu estava na padaria, eu sempre acordo muito cedo, eu começo a trabalhar muito cedo, todo dia. E conversando com o padeiro, ele disse, toda vez que eu chegava às 4 da manhã, aquela mulher dos 67 estava regando a árvore. Um regador, né? E tudo bem, estava regando, é bom. Mas até em dia de chuva. E aí um grupo de pessoas ficou desconfiado. Eu tinha uma grande amiga, a professora Nanusa Menezes, na USP, que trabalhava com o Aziz Absaber, um dos maiores ambientalistas brasileiros. Contei o caso, ela mandou um técnico que fez uma biópsia da árvore e mandou dizer, foi envenenada. Aí nós fomos até a casa da mulher, um grupo. Aí, minha senhora, olha, aconteceu isso, 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 e descobrimos, tem um laudo da universidade que a árvore foi envenenada e tal. A senhora, por acaso, matou a árvore? Eu falei, claro. Por quê? Porque essa maldita árvore sempre sujou a minha calçada com essas flores desgraçadas. Pum! Eu não tinha o mínimo, nos anos 70 ainda não tinha discussão de sustentabilidade, de meio ambiente, de nada. Tinha algumas coisas que começavam a se falar no Rio Grande do Sul, o grande ecologista lá, o cara que tornou Porto Alegre uma cidade arborizada. E aquilo ficou na minha cabeça, aquilo ficou na minha cabeça. Um dia eu leio jornal todo o tempo, eu trabalhava dentro de revista, vejo uma notícia, nevou no deserto do Saara. Aí eu falei, pô, no lugar mais quente do mundo nevou. A partir daquele momento eu começava a virar jornal e tinha notícias de tainhas que morriam em rios envenenados. E gente com doenças estranhas causadas pelo sol e etc. E eu comecei a ver que tinha um grande número de notícias estranhas ligadas ao meio ambiente. Reuni 4.000 recortes. E um dia eu comecei a escrever um livro, porque eu não sabia que ia escrever um livro. Eu comecei a escrever um conto de um homem que tem um furo na mão. Por quê? E por que eu comecei a escrever esse conto de um homem que tem um furo na mão? Porque um dia, já trabalhava na Editora Abril, mas tinha passado a manhã inteira sem fazer nada, estava lá, de saco meio cheio, aborrecido. Peguei a caneta e comecei a fazer um círculo na minha mão. Nesse momento passa por mim Jorge Andrade, um dos grandes teatrólogos desse país. Os Ossos do Barão. Ossos do Barão, de Moratória, um cara que mudou, inclusive, a dramaturgia. E que trabalhava na realidade onde eu também estava. E ele falou, o que é isso, Inácio? Um furo na mão? Ele é um criador. E ele brincou. E eu peguei e falei, claro, um furo na mão, Jorge. Como que aconteceu? Eu falei, eu vinha de táxi para cá, começou a coçar a mão, chegou aqui no elevador, eu apertei, ficou esse buraco na mão. Ele falou, mas é um orifício perfeito, nem o Pitangui faria um igual. Mas toma cuidado. Eu falei, por quê? Porque aqui na Abril estão demitindo quem tem furo na mão. Eu tenho sorte de conversar com gente criadora o tempo inteiro. E eu roubo deles, eu vou usando. Mas é um roubo criativo também. Claro, mas vale tudo. Vale tudo. Vale tudo, entende? Na criação vale tudo.
E aí fiquei, enfiei a mão na gaveta, falei, tá escondida. Voltei para casa, eu tinha recém-casado com a minha primeira mulher, Bia. E a Bia já estava com o almoço pronto, eu sentei, ela falou, o que é isso? Essa coisa na sua mão. Eu falei, é um furo. Como um furo? Tá vendo? Um furo. Mas como um furo? Aí eu contei de novo, ela falou, ai meu Deus, aqui no prédio estão despejando quem tem furo na mão. Tum. E aí eu falei, por quê? Porque quem tem furo na mão é diferente. Quem é diferente incomoda os outros, os normais. Pronto, o personagem Estava pronto. Estava pronto e aí começou esse personagem a andar pela cidade, e aí eu fui enlouquecendo. Usei todos os 4.000 recortes que eu tinha para criar coisas dentro do livro. As pequenas notícias te atraem? E por isso você fazia recortes? Todas as notícias me atraem. Algumas mais eu guardo. Eu, às vezes, jogo fora muita coisa. Tem dia que a Márcia fala, e esse monte de coisa aqui? Eu falei, pode jogar, que eu usei, eu não vou mais usar. Mas tudo. É a realidade em volta de mim, e eu fico olhando. Eu acho Agora, que tem que saber olhar, como É, diz o tem que- Nelson Rodrigues. Tem que saber. E aí criei esse livro num momento em que começa, o Amazonas é um deserto, de cara. Não tem mais água. Doenças estranhas, e o sol está matando, e o sol está crescendo, e o sol está... E fui inventando. Em Inventou a realidade. novembro de 81 publiquei, 40 anos depois, dá o deserto aí, Amazonas. Tá tudo por aí. Um planeta Então, condenado, né? Então, o que vai? A imaginação, o que é? A imaginação antecede a realidade. Tá. Não verás país nenhum. Exatamente. E aí é tirado, evidentemente. Eu tive 3 títulos. O corte final, que seria o corte final da Última Árvore, depois a Grande Marquise, que é uma marquise embaixo de qual todo mundo se protege, e, finalmente, o Não Verás. Não Verás eu peguei País Nenhum. um caderno do colégio Uhum. e usei. Então, o que acontece? Você tem que ficar com a cabeça o tempo inteiro ligada. Verdade. O tempo inteiro ligada. É só tá tudo aí. Tá. Olhando pela janela o tempo todo. Realmente. Olhando pela porta também. Da porta também. Tá, Porque- eu queria lembrar que o Loyola tem uma ligação, não apenas com a literatura, mas também com o jornalismo, e foi, por exemplo, diretor da revista Vogue, que todo mundo conheceu já, a revista Vogue, ouviu nas bancas, às vezes era meio cara, não dava para comprar, era muito chique e a gente não podia adquirir, mas ele estava lá na direção da Vogue. E ele dirigiu antes uma experiência em revista que foi interessante nesse país, a revista Planeta, que trazia coisas esotéricas. Foi uma coisa que aconteceu nos anos 70, essa revista Planeta, e mostra a abertura, essa abertura que você confessa aí pro absurdo. Eu me lembro que uma das notícias que eu li na própria Planeta era de um homem que contrariando o ditado que dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, ele tinha caído 4 ou 5 raios nele. Ele atraía raios. Tinha essas histórias na Planeta, tá? Chuva de rãs. Num determinado lugar lá choveu rã. Isso foi aproveitado num filme depois, foi aproveitado num filme. É interessante você ter essa ligação também com o lado meio mágico da vida, né? A Planeta é o seguinte, é uma revista que nos anos 70 apareceu na França, chamada Planète. Feito por 2 intelectuais, um de extrema direita, que era o Pauwels, outro de extrema esquerda, que era o Bergier, que foi até da Resistência. E foi o momento em que se criou o realismo mágico, o realismo fantástico. Inclusive, vi um filme, um livro que foi um enorme sucesso, O Despertar dos Mágicos. Despertar dos Mágicos, exatamente. Que pegava todas as coisas estranhas, os mundos, o universo paralelo, a existência dos extraterrestres, e o universo paralelo dos extraterrestres, a existência das fadas, ele tudo. E eu adorei, me chamaram para fazer essa revista. Eu saí da Cláudia, onde ganhava 6.000, passei para a Planeta ganhando 4,
porque era interessante. Eu dirigia a Cláudia há anos, mas aí eu já estava cheio de moda, beleza e decoração. E a loucura era mais interessante. E a Planeta me trouxe coisas muito curiosas, porque existe um mundo paralelo. Eu uma vez fui para Bogotá. Ah, entendeu? Onde havia um congresso de feitiçaria, houve. Houve o congresso. Clarice Lispector também foi lá. Congresso. A Clarice Lispector teve num congresso de feitiçaria. Acabou de sair um livro, Meu Encontro com a Clarice Lispector, que beleza. lá em coisa. Mas é um livro sobre a Clarice, não sobre a Foi lá, foi em Bogotá. E aí eu fui para a Colômbia. Não havia apenas, claro, havia leitor de carta e etc, 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 mas havia também cientistas de grandes universidades brasileiras, estrangeiras, da Europa, Estados Unidos e Inglaterra. E a primeira entrevista que eu fiz era com um cientista que lia a íris dos olhos, iridologia. Claro, eu fiz uma entrevista com ele e ele disse, olha, olhou e falou assim, isso foi 70. Ele falou, o senhor teve 3 problemas de fígado. E eu, em 61, tive uma hepatite, em 62 eu tive uma hepatite, em 63 eu tive uma hepatite, e que me complicou a vida. Até hoje eu tenho o fígado complicado pelas 3 hepatites lá de trás. Mas que tinha sido um desafio para os médicos brasileiros. Esse homem olhou meu olho e contou. Olha só. Então tinha essas coisas. E uma noite, a organização do festival chamou 6 jornalistas. Eram um da França, um da Inglaterra, um dos Estados Unidos, um da Argentina, eu e mais um, etc. E nos levou para uma montanha de Bogotá, nos deu e nos apresentou a 6 índios de uma tribo que estava lá. Essa tribo de índios era a maior cultivadora da transmissão de pensamento. Sabe? E aí demos a cada um de nós um papel, dizendo para desenhar alguma coisa ou uma palavra, uma coisa nesse papel e mostrar para o índio que estava na minha frente. Eu desenhei, deixei o índio, ficou olhando lá, olhando, e aí fez assim, tá bom. E transmitiu para uma universidade do Arizona o que ele tinha captado. No dia seguinte, no meio da tarde, chegaram os resultados. Não tinha e-mail, não tinha nada. Era telefoto, que chegava com alguma dificuldade, que chegava com algum transtorno, mas que chegava. E entregaram para o meu índio o meu coisa. E quando eu olhei, eu fiquei assombrado, porque só eu ali poderia ter desenhado aquilo. Eu fiz um oval e coloquei AFE, Associação Ferroviária de Esportes, o time de Araraquara. De Araraquara. E o índio americano gravou aquilo e passou para o papel, e isso veio por telefoto. Então existe essa coisa. Existe. E aí eu, durante anos, dirigi Planeta, até depois saí, fui para coisa. Mas esses mundos mágicos, esses mundos fantásticos, essas coisas diferentes, eu adoro mergulhar, eu gosto disso. Nessa época, o realismo mágico estava tendo um boom na América Latina, com o 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. Aí veio, aí já veio toda essa coisa. Que foi um boom provocado pela Carmen Balcells, que era uma grande agente, tal, que de Barcelona. E que ele batia contra os brasileiros. Nós não conseguimos entrar lá porque ela segurava para entrar os outros. A gente conseguiu editar fora e tal, bastante, mas enfim. Mas então, eu um dia vim andando pela rua e tropecei numa pedra. E na hora que eu tropecei, eu ouvi um grito, "Uai!" Eu falei, a pedra gritou. Porque no mesmo momento, a pedra gritou. Aí
Eu olhei para o lado, no instante em que eu tropecei numa pedra, uma jovem do meu lado tropeçou na outra pedra. E o grito saiu. E eu falei, as pedras estão gritando. E escrevi um conto e publiquei. Está dentro do Cadeiras Proibidas. As Cadeiras Proibidas, coisa assim. exatamente. E aí já era tempo de ditadura, era assim, o grito contra a ditadura, porque tudo começava a ser... ter um significado nas coisas. Há pouco, Loyola, você me contou uma história que eu achei fascinante, sobre o Não Verás País Nenhum. Ele teve uma tradução, você estava dizendo, na República Democrática Alemã, né? Na Alemanha Socialista, na época do Muro. Mas o livro não podia você ser comprado, tinha que ser gratuito, né? A publicação teria que ser gratuita. E você contou essa história com um charme incrível e a conclusão dela já é uma das tuas crônicas. Em 82 eu mudei para Berlim, porque o meu romance Zero tinha sido publicado na Alemanha e como é um romance com uma estrutura completamente nova no momento, foi muito bem recebido pela crítica. E tem uma grande instituição cultural lá, o DAD, que é de uma relação internacional, e eles convidavam naquela época 30 pessoas para irem para Berlim. E um dia eu recebo uma carta dessa instituição, dizia assim, você tem algum projeto e gostaria de passar um ano em Berlim? Eu não tinha projeto nenhum, mas eu gostaria de passar um ano em Berlim. Ele disse, tenho. Então se prepare, porque a tal dia, de tal hora, um ano e meio depois veio o ingresso, a passagem e tudo. O me preparar era, claro, entrar numa escola de alemão. Eu entrei e saí da escola de alemão. Mas fui embora. Acabei ficando 2 anos na Alemanha, foi um dos grandes períodos da minha vida. Berlim, fantástica. Eu escrevi 2 livros em Berlim. E aí voltei. Na volta eu publiquei Não Verás País... Não, na volta eu publiquei O Beijo Não Vem da Boca e O Verde Violentou o Muro. O Verde Violentou. Mas enquanto eu estava na Alemanha, o Não Verás País Nenhum foi traduzido para o alemão da Alemanha capitalista, porque a Alemanha era toda dividida em setores. A Alemanha perdeu a guerra e ficou dominada pelos Estados Unidos, França, Inglaterra. E aí, Berlim ficou dentro de um muro. E esse Dividida, muro... exatamente. Né? Berlim dividida. A Berlim Oriental, a Berlim Ocidental capitalista ficou isolada por um muro que eu vivia dentro dessa coisa a 1000 metros do muro. E aí, Berlim, República Democrática Alemã, ou comunista, não era socialista, era comunista mesmo. Berlim Oriental, seria. Berlim Oriental, veio para a minha agente literária, a Hagmer, tinha uma carta dizendo, olha, nós queremos editar aqui, reeditar aqui, o Não Verás País Nenhum. Mas nós não pagamos direito autoral porque a arte é para o povo, etc, etc, etc. A Rai falou, o que você acha? Eu falei, publica, eu quero ver, do lado de lá o livro. E o livro acabou saindo na Berlim Oriental. E eu fui várias vezes, a gente atravessava o muro e voltava. A gente podia atravessar, ficar até meia-noite e voltar. Você não podia ficar lá mais do que isso. Para ficar lá, teria que ter um visto. Para ter esse visto, você tinha que entrar, deixar o passaporte e esperar 10 dias. Daí eu não podia ficar mais do que um dia. Era complicadíssimo. É complicado. Mas era divertido. Era um estado burocrático, né? Muito burocrático. Era um estado chato. Burocrático e chato se parecem, né? Um dia eu fui preso na saída, porque eu saí, a gente saía, tinha que trocar dinheiro para gastar lá. E um dia eu não gastei. E saí, voltei com ele e o cara falou assim, o senhor está com dinheiro? Eu falei, não, me revistaram, tinha, o senhor está contrabandeando divisas. Tive o azar de falar, mas isso não vale nada do lado de lá, porque o direito oriental não valia nada. E fiquei até o fim do dia preso lá, até que me liberaram. Mas enfim. Bom, o livro foi publicado. Eu fui várias vezes, comprei alguns exemplares e vi algumas pessoas. E
um dia o muro cai. O muro cai, acaba a Alemanha Oriental, acaba a Alemanha Comunista, acaba Berlim. Berlim não acabou, mas não era mais o regime. A editora acabou. Então eu ainda tenho 2 exemplares de um livro, de um país que não existe, de uma cidade que não existe, de uma editora que não existe, de uma livraria que não existe. É verdade. Isso é um troféu. Eu adoro essa profissão minha, esse meu ofício. E isso é um absurdo tão fantástico, né? Tão kafkiano, né? Um país que não existe, que te publicou. Que publicou, que publicou. Agora, eu tenho algumas crônicas que eu gostei muito. Uma delas, eu um dia desembarquei em Fortaleza. O que eu andei esse Brasil, quer dizer, toda a minha geração, nossa geração desde 75, a gente é chamada geração de 70 porque fomos revelados nos anos 70. Você, Ivan Ângelo, Lígia Fagundes Telles, Rubem Não, Fonseca. a Lígia é mais velha. A Lígia era Ivan, eu, João Baldo Ribeiro, Antônio Torres, João Antônio. Era um grupo bem grande de coisas. Nós nos revelamos nos anos 70, então nós somos a geração de 70. Durante a ditadura, e é uma geração que enfrentou a ditadura e a censura. Bom, essa característica, assim, a gente andava pelo Brasil inteiro, andando, e nós fomos os primeiros que começaram a sair para fazer palestras, e conversar com estudantes, professores, todo mundo, responder perguntas. Eu levava e lia as notícias que tinham sido censuradas. Eu era jornalista, eu tinha as notícias censuradas, eu lia. Eu não falava de literatura, ninguém falava de literatura, só se falava de política. Naquela época estava difícil. E na primeira... Os próprios livros tinham títulos meio metafóricos que se relacionavam com a ditadura e tal. A impressão que a ditadura inspirou títulos muito criativos. Sim, que você tinha que fugir, você tinha que enganar o censor. Cada vez que a gente falava, tinha 2, 3 policiais na frente. Anotando, e a gente falava bem depressa, para eles anotarem mais depressa, etc. Mas, enfim. Mas isso depois acabou a ditadura, que veio a democracia, e eu continuei fazendo esse circuito. Um grande momento para mim. Eu um dia desci em Fortaleza, 6h30 da manhã, para participar da Bienal de Fortaleza. A secretária de Cultura do Estado estava no aeroporto, chegou até mim, na porta do avião, e disse: Inácio, a Bienal aqui, a gente está tentando uma coisa diferente. Em vez de falar lá no centro de convenções, bonitão, com auditório e tal, você topa ir para um bairro o mais distante de Fortaleza, ou para uma cidade do interior? Falei, claro. Eu já tinha ido um monte de vezes para Fortaleza, eu queria ir para... Eu falei, claro. Ela falou, então tem uma cidade. Você vai para lá, para Ocara. Falei, então eu estou indo para o hotel, ponho a mala. Ela falou, não, a van já está na porta. Já embarquei e fui para uma cidadezinha, a primeira cidade do sertão cearense, Ocara. Ocara quer dizer pátio, na linguagem indígena. Cheguei, era sábado de manhã, fui para o centro comunitário, todo encerado, bonitinho, invernizado, cal. E umas 150 pessoas, bastante simples, sentadas, todas nas suas roupinhas de sábado. Roupinhas de fim de semana. E eu cheguei, entrei, vieram as professoras e disseram, ninguém sabe o que é um escritor. É a primeira vez que eles veem um escritor na vida. E mesmo nós é a primeira vez que estamos vendo um escritor. Sobre o que o senhor vai falar? Eu não tinha a mínima ideia. Entende? Eu falei, talvez falar sobre a desconstrução da metonímia. Aí as mulheres, ai, pelo amor de Deus. Falei, gente, nem na USP, se eu falar isso, eles ouvem. Não é verdade. Mas aí eu falei, eu não sei, o que eu faço é contar a história. E aí, sentei
E comecei a contar histórias. E aquelas pessoas ali paradas, os olhos olhando, 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 e eu contando histórias de meu pai. Meu pai era um grande leitor, meu pai lia muito, meu pai gostava de escrever. Meu pai escrevia coisas na igreja, entende? Meu pai era quem cumprimentava quando o bispo chegava na diocese. E quando era o dia de Nossa Senhora das Flores, meu pai é que falava, etc. Né? E meu pai era aplaudido pelo que ele falava, e aí ficou na minha cabeça uma coisa de ser aplaudido. E eu fui contando, e fui contando, e fui contando. E fui contando da Lourdes, e contando das redações, composição, e contando história. Loyola, eu quero E lembrar... aí- perdão. Sim. Continua. Não, Continua. aí é só... E terminei. Aí uma professora veio e falou assim, olha, é o seguinte, o senhor responde pergunta? Falei, claro que respondo pergunta. 1h40 de pergunta. Eu já fui na PUC e na USP, onde você quer pensar? Dá 10 segundos. 3, 4 perguntas e acabou porque eles sabem tudo. Foi uma coisa maravilhosa. E aí eu estava pronto para sair. Ela falou, tem 2 negras com 85 anos cada uma que querem conversar com o senhor. 2 mulheres muito altivas, bonitas. E falaram, olha, nós gostamos muito das suas histórias, mas a gente queria fazer uma pergunta. Falei, pois não. Aí uma falou, olha, como é que o senhor põe a letrinha no papel? Sabe? Lindo, pura poesia. E tentei explicar o método de impressão, as coisas ela entendeu. E aí a outra me falou, e é o seguinte, quando eu planto milho e quando eu chega a época do plantio, eu vou na cooperativa e compro as sementinhas. Aonde que o senhor compra as palavrinhas? Gente, e aí eu falei, as palavrinhas, expliquei. Desde criança eu vou aprendendo palavras, até hoje, depois vou para a escola, eu vou aprendendo palavras, e à medida que eu cresço eu vou aprendendo palavras, e eu aprendendo palavras. E ela falou, mas onde guarda todas essas palavras? Aí eu falei, aqui dentro, aqui dentro. Mas cabe. Eu falei, isso aqui é do tamanho do mundo. Aí elas, as duas falaram, agora então, dizer uma coisa, nós somos analfabetas, e a gente gostou muito das histórias, como é que a gente vai ler? Eu peguei a professora que estava do meu lado e falei, ó, está entregue. Está entregue. Fui embora. 5 anos depois voltei a Aquirás. Aquirás foi a antiga capital do Ceará. Hoje é Fortaleza. E fui a um programa de televisão, nesse programa do meio-dia. E cheguei lá, tinha um palco, um apresentador falou, olha, eu queria saber se o senhor conhece essas 2 mulheres, as 2 negras de lá. Aí, eu falei, claro. Eu falei, não lembro os nomes, mas eu lembro que você me deu 1 litro de mel. Ela falou, claro, eu tenho abelhinhas e te dei 1 litro de mel das minhas abelhinhas. Eu adorei aquilo. Eu já recebi cachês maravilhosos, mas esse foi o grande cachê que eu recebi. Um mel puríssimo. Aí elas falaram, olha, a gente quer falar para o senhor que a gente está muito feliz, porque nós 2 sabemos ler. Já lemos cada uma 10 livros. E a professora vai nos dando livros cada vez mais difíceis. E agora, quando termina aquele nosso trabalho, a gente adora pegar e sentar. Porque agora a gente tem 2 vidas. Interessante. Gente, Fantástico. justificou a minha vida inteira. 2 mulheres aprenderam a ler e a cabeça delas mudou por minha causa. Então, nesses momentos eu entendo que é importantíssimo para mim ser escritor. Ótimo isso. Muito E bom. adoro essa história e adoro essa coisa. Tá. Esse conto, essa crônica está num livro chamado O Mel de Ocara. Meu Jocara. Cara.
Eu não sei quanto é o tempo. Como é que está o tempo? Não sei, devemos estar pelo fim. Como é que está o nosso tempo? Que alguém pode explicar aqui? Então vamos andando. Vamos andando. Loyola, queria lembrar que você gosta muito de cinema e a gente durante muito tempo trocava papos sobre cinema. E uma vez você falou, lendo as coisas que eu escrevi, ele falou, você precisa reunir tudo isso e fazer um livro. Aí aconteceu esse livro, chama-se Na Sala Escura, a Arte de Sonhar com os Olhos Abertos. Eu fiz esse livro e você fez o prefácio. Foi outro momento em que você deu um pontapé na minha carreira. É o segundo momento de pontapé. Na verdade, o primeiro foi Nó de Sombras. E eu gostaria de saber dessa relação com o cinema. Você gosta muito de 8,5 do Fellini, deve ser o teu filme favorito, você fala com muita frequência dele. Mas eu me lembro que de uma época em que você trabalhou para a Cláudia, você foi a Hollywood e você ia entrevistar quem? Alfred Hitchcock. E o Hitchcock pediu para ser foi entrevistado e pediu para ser levado até um açougue para ser fotografado ao lado de pedaços de carne. Eu gostaria que você contasse essa história. Não, teve um período que quando eu deixei a Última Hora, eu fui para a revista Cláudia. E para mim foi uma grande promoção, porque eu ganhava R$ 400 na Última Hora e fui para a revista Cláudia, uma revista nacional, ganhando 800, ganhando. E gostava do cinema, eu escrevia, enfim, e um dia o Tomás Souto Correia, o diretor, disse, olha, se prepare porque a semana que vem nós vamos para Hollywood fazer um número especial. A Cláudia fazia todo ano 2 números especiais fora do país. E aí eu falei, Hollywood, claro. Eu comecei a vida como crítico de cinema aos 16 anos. Eu morava em Araraquara, não era pobre, mas era mais ou menos coisa. Meu pai era um ferroviário, adorava cinema, não dava para ir todo dia no cinema, mas um dia eu descobri que o crítico de cinema não pagava cinema, porque o dono do cinema dava uma permanente para o crítico. Mas não podia falar mal do filme. Não, calma. Exatamente. Calma. Não podia falar mal do filme, também é verdade. Mas, enfim. E essa permanente, eu falei, fui num dos jornais, que era um jornal Folha Ferroviária, um órgão, um house órgão, e perguntei, ele falou, não, tem realmente, o menino. Você é filho do Brandão, né? Falou, Brandãozinho. Você só era Brandão depois dos 20 anos. Até lá você era Brandãozinho, todos nós. Mas de cinema e tal, mas você sabe coisa? Eu falei, eu gosto, eu lia muito cinema. E ele falou, mas não tem nenhum crítico na cidade. Então, aí eu fui no outro jornal, o cara disse, não, realmente tem a permanente e tal, mas não tem crítico na cidade. Eu falei, vai ter. E um dia, eu lia todas as críticas, um dia eu plagiei metade do Almeida Salles, metade do Muniz Viana, minhas coisas. Aí montei, um amigo meu deu uma corrigida, consegui datilografar, levei e o cara publicou. Publicou a segunda coisa. Na terceira eu falei, eu sou crítico, me dá permanente. E passei aí toda noite em cinema. E aí adorava cinema. Bom, isso é uma parte da coisa. Aí tinha realmente, o cara falou assim, pô, o dono do cinema chamou, falou, mas olha, tá metendo pau no filme. Aí o próprio dono do jornal falou, mas ele publica na terça e o filme já saiu de cartaz, portanto não... Não tem problema. Não tem problema. Eu falei, é mesmo, deixa o menino fazer as coisas dele. E agora, além disso, eu queria fazer cinema mais tarde, eu queria ser roteirista de cinema, etc. Era loucura. Nunca fui. Mas por que nós começamos essa conversa? Porque bom, aí, a Cláudia. E claro, Hollywood era a grande coisa para mim. E eu me vi, de repente, em Hollywood, deslumbrado. E a gente tinha um escritório dentro da Fox. Da Fox. E lá, via, sabe? Você trombou em Gregory Peck no elevador? Eu trombei com Gene Kelly. Gene Kelly. Um dia eu fazia as reportagens geral do estúdio, um dia eu andei pelo estúdio, estava voltando para o restaurante, fui subindo uma escada, entende? E abri uma porta e alguém me disse assim, momento. Eu virei Gene Kelly. Eu queria ser Gene Kelly, o grande dançarino.
grande bailarino, maravilhoso. Eu via todos os musicais. Aí eu esperei, ele passou, falou, The Last Gentleman in the World, o último cavaleiro do mundo. E eu fechei a porta e foi tudo que eu tive com Gene Kelly. Anos mais tarde, fazendo uma entrevista, eu escrevi a biografia da Ruth Cardoso, conversando com ela, era agora. Eu falei, olha, eu adorava Gene Kelly. Ele falou, Fred Astaire era mais elegante. Mas enfim, e aí eu fiz essas matérias todas, eu olhei. E a capa ia ser as modelos, porque junto tinha a matéria de moda, a capa ia ser as modelos junto ao Friedrich Hitchcock, o rei do suspense. E fomos até lá, e aí ela na casa dele, e a gente conversando, aí o Tomás Souto Corrêa, que falava inglês perfeito, falou, mas fazemos aqui, professor, diretor. Ele falou assim, não, eu já escolhi um lugar. Ele nos levou para um frigorífico, e a capa da Cláudia era o Hitchcock no meio de bois sangrentos. Assim, até hoje eu tenho essa foto. Deu interessante. E tem uma coisa assim. Então, o que o meu jornalismo me deu? Me deu para passar por mundos mais diferentes, os mais loucos. Mais, verdade. E a gente tinha muito em comum. Não me deu dinheiro nenhum o jornalismo, hein? Não. Eu sempre lutei para burro, mas me deu isso. E eu preciso de mais o quê? Pois é, capital cultural. Capital cultural, capital cultural. Agora, essa coisa, eu lembrei uma agora também. Aqui eu vou falando o que eu quero, para lá e para cá. Não esperem incoerência. Um dia fiz uma palestra em Marabá, Pará, e tinha que voltar para São Paulo. E o avião, eu tinha que pegar um avião que parava, que eu tinha que trocar de avião em Belém, pegar outro avião, trocar de avião em Belo Horizonte, com fins lá. Aí peguei meus 3 tickets, entrei, sentei no 6A e fui até Belém. Em Belém, peguei o novo ticket, olhei, 6A, sentei e fui até Belo Horizonte. Troquei de avião, olhei, 6A, sentei. E o avião esperou um pouco, porque tinha um cara atrasado. De repente chega um cara atrasado, todo nervoso, aquela coisa, não sabia onde pôr a mala. E chegou na minha poltrona e falou, qual é a sua? Eu falei, 6A. Como é essa de 6A? A minha é 6A, todo nervoso. É burro, nunca andou de avião. Aqui, 6A. Era 6A. A minha era 16A. 16A, mas automático. Sentei, levantei, fiquei assim, e ele ficou vociferando. Pô, vou dançar, eu já estou atrasado, já estou preocupado, tem tanto problema. O senhor é burro mesmo, né? O que é? Ô, velho, tonto. E aí, as poltronas em volta, me olhando, o tonto. Aí eu fui, me encolhi num canto, falei, me desculpe, meu senhor. Desculpa o quê? Eu falei, eu tenho 91 anos e estou indo a São Paulo buscar minha mulher, que acabou de morrer de câncer. Todos estavam do meu lado, imediatamente. Aí começava a falar, pô, tá vendo, olha só, meu pobre velho, coisa. Eu falei, não, é a primeira vez que eu entro num bitelo desse. Bitelo em Araraquara é grande, bonito, no avião. No interior de São Paulo todo. Todo. Aí, bitelo. Bitelo. E aí, perdão, nunca andei. Aí aqui em Marabá eu entro no ônibus, sento onde eu quero. E o homem já não sabia o que fazer. E aí a aeromoça chegou. Aeromoça não, comissária. Comissária de bordo. Aeromoça denuncia a minha idade. Aí falou, deixa eu... 16. Não, o senhor tem aqui um lugar, vem cá. Eu falei, não. Aí eu falei, eu vou de pé, então. Eu não tenho, eu vou de pé, não, tem o teu lugar. Foi lá, me pôs no lugar, falou, se o senhor precisar de alguma coisa, aperta esse botãozinho aqui. Falei, tá bom. Um monte de botão lá. E aí, o senhor precisa de alguma coisa? Eu falei, dá para a senhora abrir a janela, eu estou com tanto calor. Foi aproveitando. Ela falou, não abra a janela. Eu falei, tá bom.
E aí sentou, falou, tá tudo bem e tal, ó, põe o cinto. Eu falei, cadê o cinto? Aí ela chegou o cinto, pôs aqui até com a mão perto de lugares estratégicos aqui. Fechou para mim o cinto e eu lá. E o resto do avião comigo. Eu lembro, ô, meu senhor, vai bem, fica na tua. Não. Aí Melodrama pega, né? Ela foi lá na frente, voltou, uma bandejinha, Coca-Cola, um sanduíche, e os outros tudo pagando. Paga tudo, eu ganhei tudo de nada. E depois ela falou, quando terminar, quando descer em Congonhas, o senhor espera, eu levo o senhor até a porta. Alguém vem esperar? Eu falei, meu filho vem me esperar. Acabou, saiu todo mundo. Eu sempre espero o último sair, porque eu estou com o saco cheio de levar mochila na cabeça, aquela coisa. Fica todo mundo... É uma loucura você viajar de avião, porque todo mundo quer sair no mesmo momento junto. E a porta cabe um por vez. Mas não tem jeito de sair. Bom, fiquei lá, aí a moça veio, vamos lá. Falou, agora o senhor vê, sai aqui, sobe, tem um saguão. Eu falei, saguão? Ele falou, não, tem uma sala grande. O senhor vai andando, olha no chão, tem uns pezinhos amarelos. Congonhas tinha um grupo de pezinhos amarelos que indicava a saída. O senhor segue por eles até a saída. Eu falei, tá bom. Olha, ele falou, sabe, tá entendendo? Entendi. Saí, subi, cheguei nos pezinhos, já andei 1 milhão de vezes naqueles pezinhos e fui embora para casa. E fiz uma crônica. E recebi da Latam um e-mail e da comissária também um e-mail, todos divertidos. Legal. A crônica acontece automaticamente. Acontece. Mas é preciso ter olhar de escritor para captar bem isso. Você vai sentindo o que acontece com você e o teu talento registra isso e a imaginação trabalha, né? Porque você uma vez me disse também que a falta de qualquer coisa, uma boa mentira contada, é ficção, o que importa é que é arte. A arte literária está aí, né? De repente você refaz a realidade também, né? Eu faço a minha realidade. Faz a tua. Eu e você. Eu também, é claro. Eu sou Você? escritor, eu quero lembrar disso também. Você também. Também não tem. Eu não sei como é que está o tempo, senão eu vou... Acho que nosso tempo já se encerrou, porque falamos bastante, né? Agora é o momento de vocês fazerem Não, eu vou perguntas. contar uma. Tenho que contar mais uma. Eu vou contar uma que não é uma crônica, mas é um fato real. Eu e minha filha Rita fizemos um show. Fizemos durante 8 anos um show por esse Brasil. Solidão no fundo da agulha, né? Solidão no fundo da agulha. Ele me lê, olha que amigo. Aí, Solidão no fundo da agulha. Aqui eu conto momentos da minha vida ligados por canções. E fizemos 8 anos isso, fizemos até em navio de cruzeiro. Mas enfim, agora estamos preparando o número 2. Mas a Rita acabou de ter uma filha, a Antônia, e eu estou esperando ela, porque a Antônia dá um trabalho maravilhosa. E aí, o último momento do show. Eu adoro esse momento. E eu homenageio um professor muito amigo. Terminado o ginásio, você tinha fundamental, ginásio e colegial. Hoje é diferente. Terminado o ginásio, você tinha que escolher entre científico e clássico. Clássico para quem ia fazer humanas, né? Filosofia, direito, letras, etc, etc, etc. E o clássico tinha latim, inglês, francês e espanhol. E o científico era para quem ia fazer exatas, né? Engenharia, agrimensura, arquitetura, tal. E tinha 3 matérias serial killers para mim. Matemática, física e mais química. E eu deveria fazer assim, clássico, porque eu era crítico de cinema, eu gostava dele, ele lia, batata. E aí um dia minha mãe disse, Inácio, é o último dia da matrícula, corre.
Acabei de almoçar, voei para o ginásio. Cheguei lá, lembrei que era o último dia, o último jogo de um campeonato de futebol de salão. Uma modalidade recém-implantada em Araraquara, nos anos 50. É que ia estar assim de mulher. Olhei a fila do científico, tinha 5, a do clássico 80. Entrei no científico. E aí entrei no científico e no primeiro ano fui mais ou menos bem, porque eu era bom de história geral, geografia, etc. E tinha um jogo de médias e jogo de compensação, consegui passar para o segundo. Do segundo para o terceiro já ficou complicado, porque eu tive que refazer o segundo. Porque também eu gosto de fazer bem feitas as coisas. Fiz o segundo, passei para o terceiro. E também o terceiro eu tive que fazer o terceiro de novo. Então eu fiz o científico em 5. Fiz bem, era 3, mas eu fiz em 5. Todo o meu grupo já tinha ido embora para São Paulo. Eu não aguentava mais aquela cidade, sabe? Não podia olhar. Sabe? Dava uma gastura. E aí, Zé Celso, vários outros. Zé Celso, o teatrólogo, ela é de Araraquara também. É, de Araraquara também. Então, todo o meu turno lá e eu lá. E já tinha feito a marinha e era o último exame oral de matemática. Os exames orais no instituto, no ginásio, eram feitos num salão nobre com 400 lugares, todo rodeado por quadros negros. O exame oral não existe mais, mas era cara a cara com o professor. No exame escrito ainda tinha uma cola, tá? Todo mundo colava. O exame oral não tinha. Sentado ali o professor perguntava. Tá? Exame de matemática, o último exame. Ulisses era um professor curioso, porque ele era muito interessante, ele gostava de cinema e sempre comentava a minha crônica de cinema. Inclusive corrigia. E me dizia, você viu tal ator? Tão bom. Você viu a fotografia? Então tinha essa... Mas ele era severíssimo, magérrimo. Cheguei diante dele, ele falou, adianta sortear o ponto? Falei, o senhor que sabe. Ele falou, eu vou te dar. Não, você precisa de muito para passar? Falei, mais ou menos. Quanto? 9,7. 0 a 10, 9,7. E ele riu e falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma equação. A última equação que eu dei na última aula, antes de começar a recessão para os exames. Você se lembra? Falei, não. Mais ou menos. Ele falou, eu dei a equação, eu comecei a andar pela sala, todo mundo fazendo, cheguei diante de você, ele voltou. Olha. E aí, você estava com o caderno fechado e lendo um livro. Você lembra? Eu falei, lembro do livro. A Vida Trágica de Van Gogh, de Irving Stone. Nunca esqueci. Sede de viver. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele falou, pois é. Olhou em volta, me chamou, falou, vem para esse canto. Fui lá e ele pôs a equação. Podia ser hieroglifo, podia ser sinais cuneiformes. Não tinha a mínima ideia daquilo. E ele na minha orelha falou, olha para trás. Eu virei e dei com uma classe de jovens que iam fazer o normal, pedagogia. Classe média de Araraquara, lindinhas, todas ali. Me olhando e olhando a equação. Eu falei, meu Deus. E decotadinhas. Araraquara é muito quente, suadinhas. Sim. Algumas de pernas cruzadas. Ver um joelho nos anos 50 era uma coisa fantástica. Era mesmo. Você namorava uma moça 3 meses e pegava no cinema nas mãos, ela dizia assim, não acha que é um pouco cedo? Esse era o clima. E aí eu falei, eu posso fazer tudo menos feio. Menos feio. Eu falei, a palavra era assim, tá fudido mesmo, não sei. Aí peguei o giz,
Falei, vou colocar todos os símbolos que eu conheço. Sinal, raiz quadrada de. Falei, não, raiz quadrada não, raiz nona de seno. Seno era bonito, sensual, seno. Seno sobre cosseno. Mas, aí fiz um número imenso, trilhões, dividido sobre um número mínimo, menos 1, menos 4, assim. E aí falei assim, mais ainda, tudo isso dividido por um número menor. Se for dois números menos, dois números menos, dá um signo positivo. Todas as loucuras que vinham. E aí lembrei do quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. E fiz uma hipotenusa. Vocês sabem fazer hipotenusa? Não. E continuei. E aí eu pus o quê? Pi. Pi era coisa linda. 2 tracinhos e um tio. Que equivalia a 3,14, se não me engano. Um número infinito. Eu lamento, porque recentemente eu vi uma notícia de jornal. Tinha que ser uma matemática japonesa que, usando 101 computadores, chegou a um número final, ou o máximo de números possíveis do pi, que tinha 35 trilhões de numerozinhos. Eu falei, putz, se eu soubesse isso naquele dia. Enchia isso aqui. E aí fui, tinha um cu de ferro famoso, fazendo um exame de física do meu lado. Ele olhou para mim e falou, o que você está fazendo? Eu falei, a nova matemática. Vai para lá que eu preciso da lousa. E ele ficou olhando assim, vocês não sabem o que é o olhar de um cu de ferro. Aliás, quando eu fiz 80 anos, eu e o Luiz Fernando Veríssimo fomos homenageados no Itaú Cultural. Foi uma bonita homenagem e tal, cada um fez uma coisinha, e eu contei essa história. E quando eu estava contando essa história, eu vi que tinha uma moça traduzindo para Libra. Libra. E aí, quando eu falei cu de ferro, eu virei imediatamente para saber. Aí. E fui e acabei. Falei, professor, o Ulisses veio e começou a olhar e fez assim. E o que é esse número imenso aqui? O máximo denominador comum. Tá bom. E esse menos, eu falei, o mínimo divisor comum. E esse outro, aqui, hipotenusa, quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. E aí foi indo. E ele pôs a nota. Quanto? 9,7. Eu não sou de tirar 9,7. 10. Ela acertou, 10. 10. E aí ele falou, vem para a mesa. Fui para a mesa, sentei. Falei, tá bom, professor. Só o lado direito da nota é que vale. 0. Eu sei o que eu fiz. Ela falou, eu também sei. Eu falei, como que o senhor sabe? Ele falou, sei plenamente o que você fez. E é 10. Falei, como 10? 10 pela loucura. 10 pelo delírio. 10 pela fantasia e 10 pela imaginação. Vai embora, Inácio, que o seu mundo é o da imaginação. Muito e daquela manhã de novembro de 56 até hoje, eu vivo de imaginação e vou viver até acabar. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom.